Olá, terceiro ano! Vamos então para a terceira aula de Geometria Analítica. Estudaremos hoje então a reta, tá? E a equação geral da reta. Vamos lá então. Já sabemos que para termos uma reta, né? Para termos então três pontos alinhados, o determinante desses três pontos, então, das coordenadas desses pontos, precisa ser igual a zero, tá? Então, nós vamos considerar aqui, ó, o ponto A e o ponto B, tá? E um ponto P qualquer de coordenadas x e y. O determinante, então, destes três pontos, né? Completando aqui sempre a primeira coluna, então, x, a segunda, y, e a terceira coluna completamos com o número 1, tá? Calculando esse determinante, ele precisa ser igual a zero, tá? Colocando em evidência, então, os x, né? Os fatores que têm x em comum, e aqui os fatores que têm y em comum, tá? Nós temos este formato, então, aqui, tá, pessoal? Como temos, então, aqui as únicas variáveis, tá, deste determinante, né, são x e y, os elementos, então, das coordenadas de A e B são números, né, são números reais que nós conhecemos, então. Quem fica com o x, então, é denominado coeficiente A, tá? Quem fica com o y, coeficiente B, e o termo independente, então, ou seja, onde não tem nenhuma letra que acompanha, né? O termo independente é o coeficiente C, tá? Sendo A e B, então, distintos, né? E onde ambos não sejam nulos, até pode acontecer de A ou B ser nulo, mas nunca ambos, caso contrário, nós não teríamos a característica da reta, né? Neste caso, então, a equação da reta se dá por ax mais by mais c igual a zero, tá? Lembrando que esta aqui é a equação geral, tá, turma? Nós trabalharemos na próxima semana outras equações da reta. Seguindo, nós temos um exemplo aqui, tá? Obter a equação geral da reta R que passa pelos pontos A e B, tá? Então, temos dois pontos e consideramos um terceiro ponto, né, chamado de P, onde as coordenadas x e y, então, não são conhecidas. Porque justamente nós precisamos descobrir a equação desta reta. Então, precisamos ter essas variáveis aqui, tá? Então, ponto A, menos 1 e 3, né, o x menos 1 e o y 3. Notem aqui, ó, então, posicionando o x aqui do ponto P, né, na primeira coluna, vamos seguindo a sequência, então, de toda a primeira coluna serem de coordenadas de x, tá? A segunda coluna, coordenadas de y, e a terceira, então, número 1, ok? Esse determinante, então, precisa ser igualado a zero, resolvendo os sarros aqui, né, repetindo as duas primeiras colunas aqui, calculando a regra de sarros, nós ficamos, então, com x mais 4y menos 11, tá? Esta é a equação da reta, então, que passa pelos pontos A e B fornecidos aqui no gráfico, ok? Agora um exercício resolvido, verificar se o ponto P, de coordenadas 3 e 2, pertence à reta S, cuja equação é x menos 3y mais 3 igual a zero. Pessoal, toda vez que precisamos, então, verificar se o ponto pertence à reta, né, a equação está sendo dada, então, nesse caso, nós vamos substituir esses valores aqui na equação e verificar se a igualdade aqui será verdadeira, né? Ou seja, se o cálculo aqui, então, após substituir as coordenadas de P, resulta em zero, tá? Então, nosso x é 3, nosso y é 2. Substituindo, então, aqui, ó, 3 menos 3 vezes 2, né? Mais 3 precisa ser igual a zero. Então, aqui, menos 6, né? Mais 3, com mais 3 resulta em zero, né? Então, sentença verdadeira, o ponto P pertence sim à reta S. Ok? Outro exercício. Observe a equação da reta R
que passa pelos pontos A e B e determinar seu ponto de intersecção com os eixos x e y, tá? Então, primeiramente, pessoal, obter a equação geral da reta, tá? Temos os pontos, então, x e y aqui, e aí as coordenadas do ponto A, né? O x de A 3, o y de A 1, aqui, ó, tá? O x de B 2 e o y de B 4, tá? Calculando os sarros, nós obtemos a equação menos 3x menos y mais 10 igual a 0, tá? Lembrando que nós já comentamos no nosso último encontro síncrono, caso vocês tenham, né, por exemplo, colocado o ponto B aqui no lugar do ponto A, respeitando que nessa primeira coluna é x e na segunda é y, pode ocorrer dos sinais da equação geral ficarem todos trocados, né? Nesse caso, quando todos os sinais ficarem contrários a esta equação aqui, não tem problema, porque basta multiplicar por menos 1, né? Que ela acaba ficando com estes sinais aqui desta equação, tá? Agora, o que não pode é colocar x aqui, né? Do ponto A, por exemplo, e aqui colocar o y do ponto B, tá? Então, respeitando a coluna que vai às coordenadas x e as que vão com coordenadas y, então, tá? Temos a equação da reta, equação geral, e agora vamos determinar o ponto de intersecção da reta com os eixos x e y, tá? Observe o esboço do gráfico aqui, ó. Quando a reta toca o eixo x, tá? Nesse ponto C aqui, nesse momento nós temos y igual a 0, tá? Então, o nosso ponto aqui C, né? O nosso y ele não sobe nem desce, ele fica no 0. Então, consideramos este par ordenado, então, como C, né? Que seria a coordenada de x aqui do ponto C, e o y 0, tá? Substituindo isso na equação geral, então, nós temos que o C agora faz o papel de x, menos 3c, menos o y, que no caso é 0, né? Mais 10 igual a 0. Este C, então, este ponto C, sobre o eixo x, vale 10 terços, né? Então, 3, alguma coisa, tá? Por isso está um pouquinho após o 3, tá? E da mesma forma, o ponto D, né? De coordenadas aqui, então, neste caso, agora nós temos que o nosso x é 0, né? Porque o nosso x ele não é nem positivo nem negativo, ele está sobre o eixo y. E vamos substituir, então, também esse ponto, né, na equação da reta. Então, aqui sendo x 0 e o y valendo d, tá? Substituindo aqui menos 3 vezes 0 menos d mais 10 igual a 0, tá? Na mesma equação que nós substituímos antes o ponto C e 0. E aqui nós descobrimos que o d vale 10, tá? Então, a reta R, tá? Intersecta o eixo x no ponto 10 terços e 0, tá? Que é este ponto aqui, e o eixo y no ponto 0 e 10, tá? Então, aqui ele alcança o 10 no eixo y. Inclinação e coeficiente angular de uma reta, tá? Então, aqui nós temos sempre um eixo de inclinação de uma reta, né? No plano cartesiano. E este coeficiente angular, então, ele é calculado da seguinte forma, tá? Sendo este meu ângulo alfa um ângulo entre 0 e 180 graus, ou entre 0 e π, né? O ângulo indicado é chamado de inclinação da reta, né? Este ângulo aqui, então, é obtido como se nós pegássemos, então, esse eixo x aqui, ó, e ele fosse girando no sentido anti-horário até encontrar a reta R, tá? O caminho que este eixo x percorreria, tá? Corresponde ao tamanho do meu ângulo alfa, tá? Então, este ângulo é chamado de coeficiente angular ou declividade da reta, tá? Não perpendicular ao eixo x, tá? O número m é expresso pela tangente trigonométrica da inclinação. Então, esse coeficiente angular aqui, chamado de m, é igual a tangente de alfa, tá? Então, por que fala aqui que não pode ser perpendicular ao eixo x?
Caso esta reta fosse perpendicular ao eixo x, né, eu teria então um ângulo de 90 graus. E nós já sabemos que não existe tangente de 90. Então, por isso, tá? Quando a reta é perpendicular ao eixo x, não temos então o coeficiente angular definido. Aqui então os exemplos de inclinação, né? Quando o nosso ângulo alfa então está entre 0 e 90 graus, o nosso m é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Por quê, né, pessoal? Tangente aqui no primeiro quadrante é sempre positivo, tá? Quando o nosso ângulo alfa, então, está entre 90 e 180, quando ele é um ângulo obtuso, ó, tá? Nós temos que m é menor do que zero. Por quê? Porque neste caso aqui a tangente bate abaixo do eixo x e ela é negativa nesse sentido aqui, neste quadrante, tá? Quando alfa é 90, então 90 graus, ó, reta perpendicular então ao eixo x, tá? M, ou seja, o coeficiente angular não é definido. E quando a reta é paralela ao eixo x, tá? Nosso grau de inclinação é zero, tá? Porque não temos, então, nenhum local onde esta reta toca o eixo x que forme com o eixo um ângulo de inclinação, tá? Então, nesse caso aqui, tangente de zero é zero, tá? Se o coeficiente angular de uma reta R, então, é zero, tá? Se o coeficiente é zero, dizemos que é uma reta horizontal, tá? Este caso aqui. E se o coeficiente angular, então, não está definido, dizemos que é uma reta vertical, tá? Esta situação aqui. Dois exemplos aqui nós temos. A reta R abaixo possui 60 graus de inclinação. Tangente de 60 graus, né, pessoal? Raiz de 3. Então, m, ou seja, o coeficiente angular, é igual a raiz de 3. E aqui no ângulo de 135 graus, né, pessoal, nós podemos pensar aqui no passe falta, para que transformamos, então, este ângulo em um ângulo notável, né, do primeiro quadrante. Quanto falta, então, para chegar em 180? Falta 45 graus. Então, 135 corresponde ao ângulo de 45, porém no segundo quadrante, né? E tangente no segundo quadrante é negativo, tá? Então, tangente de 45 no primeiro quadrante seria 1. Como este ângulo de 135 pertence ao segundo quadrante, o nosso coeficiente angular tem medida de menos 1, ok? Quando não conhecemos, então, o ângulo de inclinação, mas conhecemos dois pontos distintos pertencentes à reta, tá? Nós podemos encontrar o coeficiente angular calculando a tangente por meio das coordenadas dos seus pontos, tá? Então, observem aqui, ó, pessoal. Olhem este triângulo ABC, certo? Ele é um triângulo, então, semelhante a este triângulo maior aqui, tá? Neste caso aqui do triângulo ABC, pessoal, nosso ângulo de inclinação estaria aqui, né? Como que eu calculo tangente em um triângulo retângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, é a partir da relação aqui do Teorema de Pitágoras que nós chegamos a esta fórmula aqui, tá? Então, caso não tenhamos o ângulo, nós podemos, então, encontrá-lo através destes dois pontos conhecidos. Então, o cateto oposto a este ângulo aqui seria este cateto aqui, né? Que seria, então, y de B menos y de A, né? Olha só, esse tamanho aqui do cateto BC, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo. O ângulo está aqui, cateto adjacente é este cateto AC aqui, esse segmento AC, que se dá, então, pelo x de B menos x de A, né? É a medida desse cateto. Então, a partir desta fórmula, nós conseguimos identificar o coeficiente angular somente através de dois pontos de uma reta. Um exemplo, então, determinar o coeficiente angular da reta R, que passa pelos pontos A e B, tá? Então, aqui substituindo, né? Y de B, 9 menos 3, e x de B menos x de A, 4 menos 2 aqui no denominador, tá?
Temos 6 meios, que resulta em 3, tá? O coeficiente angular, então, da reta R é 3. E um último exemplo aqui, calcular o valor de M de R vezes M de S, sabendo que MR e MS corresponde, respectivamente, ao coeficiente angular da reta R e S, apresentadas na figura abaixo, tá? Então, aqui temos a reta R, coeficiente angular aqui beta, né? E a reta S, coeficiente angular aqui, o nosso alfa, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que nós conhecemos, tá? Sobre R, tá? Então, coeficiente angular de R. Primeiro, nós temos, então, o YP, né? Deste ponto aqui, que é 2. E onde mais a reta cruza aqui, ó, exatamente na origem, tá? Então, Y de P menos Y de 0 aqui, ó. Então, 2 menos 0, né? Resulta em 2. E x de P menos x de 0, x aqui, né? E o outro ponto aqui no x é 0, também temos 2. 2 sobre 2 resulta em 1, tá? Como esta tangente aqui, pessoal, ó, aqui nós temos, então, o coeficiente angular, que é 1, né? Qual é a tangente que resulta em 1? Qual é o arco que resulta em 1 na tangente? É o arco de 45 graus, né? Como em um triângulo, então, aqui vocês estão percebendo que é um triângulo, né? Retângulo, nesse caso, tá? Como em um triângulo, a medida de cada ângulo externo, nós temos aqui o ângulo alfa, né? É igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, este ângulo alfa é igual à soma de beta com 90, tá? Então, nós vimos isso lá no 8º ano. Nós temos, então, que, tá? Se beta é 45, 45 mais 90, nós temos o ângulo alfa igual a 135 graus, que já vimos também no exemplo, em um exemplo anterior, que a tangente de 135 é o mesmo que a tangente de 45, porém com sinal negativo, pois pertence ao segundo quadrante, tá? Então, o coeficiente angular da reta S, tá? Resulta em menos 1, tá? Então, MR vezes MS é igual a menos 1. Na próxima aula, nós já veremos informações a respeito disso, tá, pessoal? Porque as retas aqui, elas são perpendiculares, então o seu coeficiente angular, tá? A multiplicação, o produto dos coeficientes, resulta sempre em menos 1. Ok, turma? Então, na próxima aula, nós estudaremos equação reduzida da reta, equação segmentária da reta e, enfim, estudaremos mais um pouquinho sobre a reta e, em seguida, depois, as suas posições relativas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem e até a próxima semana.